Recuperados da pandemia, shoppings projetam aumento de 14% em vendas. Fluxo de pessoas em lojas físicas do país sobe 538% em abril na comparação anual. Nos shopping centers, o aumento foi de 452%. Shoppings ainda são uma cultura muito forte aqui no Brasil e com o aumento dessa criminalidade, o shopping tem se tornado cada vez mais opções viáveis para quem busca lazer, para quem busca um pouco mais de segurança, um pouco mais de comodidade, porque vai estar muita coisa em um mesmo espaço. E nós, investidores, podemos lucrar investindo em 4 bons fundos imobiliários que estão atualmente baratos. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para você não perder mais nenhum vídeo como esse. Vamos então ao primeiro fundo imobiliário, e aqui eu estou falando do VISC11. Ele possui participação em 19 shoppings localizados em 12 estados diferentes, ou seja, é uma ótima diversificação, principalmente para investidores iniciantes. Temos aí que ele possui shoppings praticamente nas 5 regiões aqui do país. E um detalhe importante é que quando a gente vê a taxa de ocupação, atualmente está em 92,5%, mas está aumentando. Saiu aqui de 91,2% em abril de 2021 para os atuais 92,5%. Ou seja, os shoppings continuam atrativos para os lojistas e isso, logicamente, é um ponto super positivo. Temos que, nos últimos 12 meses, o VISC11 pagou R$ 7,53, o que deu um dividend yield de 7,45%. É um valor baixo? Sim, é um valor baixo. Mas a gente tem que levar em consideração que nós passamos por uma pandemia bem pesada e os fundos imobiliários de shopping foram diretamente impactados. Ou seja, em alguns períodos, eles distribuíram bem pouco, mas com o passar do tempo, tudo voltando a se normalizar, temos aí que os rendimentos também voltaram a se normalizar. E quando a gente compara o valor que ele está sendo negociado atualmente pelo seu valor patrimonial por cota, temos um PVP de 0,87, ou seja, o VISC11 está com cerca de 13% de desconto em relação ao seu valor patrimonial. Já o segundo fundo imobiliário, eu quase não vejo ninguém falar nele. Um tempo atrás eu coloquei ele na minha carteira de investimento pública aqui do canal e desde então ele já valorizou mais de 20%. E aqui eu estou falando do MALL11, que possui participação em 8 shoppings localizados em vários estados aqui no país, ou seja, é um fundo imobiliário também que é bem diversificado. Já em relação à sua vacância, temos que atualmente ele está com cerca de 96% de ocupação, ou seja, aproximadamente apenas 4% vago. Isso é um número excelente considerando todo o cenário que a gente viveu de pandemia. E olha só para você ver, a pandemia estourou aqui no Brasil em 2020. E veja que a taxa de ocupação em 2020 desse fundo imobiliário permaneceu praticamente estável, ou seja, a gestora soube fazer um bom trabalho e segurar aí os lojistas. Em relação aos seus dividendos, temos que nos últimos 12 meses o fundo pagou R$ 7,62, o que deu um dividend yield de 7,60%. E aquilo que eu falei, é um número baixo? Sim, é um número baixo. Mas o fundo imobiliário está voltando agora a normalizar pagando os rendimentos, porque ele deu aí, logicamente, vários descontos para os inquilinos, para segurar aí os inquilinos. Atualmente ele está sendo negociado a R$ 100,30, mas o seu valor patrimonial por cota está em R$ 108,35. Quando a gente divide um pelo outro, temos aqui um PVP de 0,93, ou seja, o MOL11 está com aproximadamente 7% de desconto em relação ao seu valor patrimonial. Já o terceiro fundo imobiliário desse vídeo, eu já vi influenciadores grandes falando sobre ele. E eu estou falando do HSML11. Ele possui participação em 5 shoppings: o Pátio Maceió, o Granja Viana, o Osasco e o Via Verde Shopping, além do Shopping Paralela. Já em relação ao Shopping Metrô Tucuruvi, trata-se de uma concessão com prazo de direito à exploração até março de 2054, ou seja, a gente tem aí aproximadamente 30 anos para ficar explorando aí
esse shopping. Em relação à sua vacância, à sua taxa de ocupação, temos que atualmente ele está com a taxa de ocupação de 95,1%, o que é excelente. Conforme eu falei, a gente sabe, os shoppings passaram aí por toda uma crise, assim como o mundo inteiro, e ele vem aumentando a sua taxa de ocupação. Em maio de 2021 estava em 93,3% e atualmente está com mais de 95%, ou seja, ele vem diminuindo a sua vacância. Temos que nos últimos 12 meses o fundo pagou R$ 6,45, o que dá um dividend yield de mais de 8%. Até agora esse aqui foi o que pagou mais, né? Mas ele é um pouco mais arriscado do que os outros porque ele possui menos ativos. E conforme todos os outros, ele aqui deu uma diminuída nos seus rendimentos e depois agora está voltando a se normalizar. Em relação ao seu preço, quando a gente divide o valor que ele está sendo negociado pelo seu valor patrimonial por cota, temos aqui um PVP de 0,83, ou seja, o HSML11 está com cerca de 17% de desconto em relação ao seu valor patrimonial. Já o quarto fundo imobiliário de shopping desse vídeo, eu tenho uma leve cisma com ele por causa dos rendimentos, já vou te mostrar o porquê. E aqui eu estou falando do XPML11, que possui participação em 15 shoppings. São todos esses que você está vendo aí na tela, localizados em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Norte, Bahia e até mesmo no Amazonas, ou seja, é um fundo imobiliário bem diversificado. Já em relação à sua taxa de ocupação, sua taxa de vacância, temos aqui que ele possui atualmente uma vacância de 4,1% e essa vacância vem diminuindo. Em maio de 2021, ele tinha uma vacância de mais de 5%. Isso quer dizer que a taxa de ocupação dele está aumentando, ele está conseguindo alugar as suas lojas, logicamente a sua taxa de vacância está diminuindo, isso é excelente. Em relação aos seus rendimentos, temos que nos últimos 12 meses ele pagou R$ 7,14, o que dá um dividend yield de 7,34%. Mas por que eu tenho uma leve cisma com esse fundo imobiliário? Justamente por causa disso aqui, do período aqui entre fevereiro e abril, ele não distribuiu os rendimentos. Os outros fundos imobiliários, mesmo que pouquinho, eles continuaram tranquilamente distribuindo aí os seus rendimentos. Mas esse fundo, depois de um tempo, depois da pior parte, voltou a distribuir aí os rendimentos e atualmente também está voltando à sua normalidade. Em relação ao seu preço, quando a gente divide o valor que ele está sendo negociado pelo seu valor patrimonial por cota, temos aqui um PVP de 0,96, ou seja, aproximadamente 4% de desconto em relação ao seu valor patrimonial. E você gosta de investir em fundos imobiliários de shopping? Vai aproveitar essa oportunidade? Comenta aqui embaixo. Lembrando que isso aqui não é recomendação de investimento, é apenas a minha opinião e eu acho esses fundos imobiliários bons fundos imobiliários. E aqui em cima está aparecendo para você eu falando a respeito de outros ativos. Lembrando mais uma vez, isso aqui não é recomendação de investimento. Fico por aqui e até mais.